Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja agora alguns dos destaques desta edição. Doenças transmitidas pelo mosquito da dengue em Guarulhos despencam, mas febre amarela exige atenção. Receita Federal usa as redes sociais para combater a sonegação ao imposto de renda. Horto Florestal de Guarulhos é reinaugurado e promove visitas monitoradas. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da Câmara. Zika, dengue e chikungunya foram os temores da população nos últimos anos. Pelo menos dá para comemorar a queda de casos dessas doenças no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Mas é preciso ficar atento ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Com uma picada indolor, esse mosquitinho silencioso, cheio de pintas brancas, se tornou o vilão dessas doenças tropicais. Não existe nenhum caso semelhante na literatura mundial científica de que o mesmo transmissor, né, que é o mesmo mosquito, o mesmo artrópode, né, o mosquito, que transmita tantas doenças. Na realidade, ele transmite 4 tipos de doença, né? Então, quer dizer, isso não existe. Isso é uma coisa absolutamente inédita. A boa notícia é que o número de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em Guarulhos despencou. No primeiro trimestre de 2016, foram notificados 369 casos de dengue e no mesmo período desse ano foram 48. Já o número de casos de chikungunya caiu 95%, de 61 para 3. E a zika, que tinha um caso, desapareceu. A febre amarela não tem casos notificados aqui em Guarulhos, mas exige atenção. A gente passa a ter o risco de contrair a febre amarela a partir do momento que uma pessoa que não está imunizada, que não recebeu a vacina, né, contra a febre amarela, vai para uma região florestada, onde eu encontro os mosquitos, né, que é do gênero Hemagogos, e esse mosquito tem o vírus da febre amarela dentro dele, pica essa pessoa e essa pessoa se desloca para a cidade. O Aedes aegypti na cidade, que é um mosquito urbano, vai picar essa pessoa que tem o vírus da febre amarela. A partir do momento que esse Aedes aegypti picou essa pessoa, ele carrega o vírus e pode passar para outras pessoas da cidade. Certo? Então, o risco que a gente corre é dessa transição entre o ambiente florestal e os centros urbanos. Nunca antes a gente percebeu um surto tão intenso e a gente pode relacionar isso à tragédia de Mariana, né, da Samarco, que perturbou aquela área, né, que inclusive é onde a gente tem mais casos relatados. E os maiores aliados do homem no caso da febre amarela são os macacos. O macaquinho, ele é um sinalizador. É ele que diz pra gente aonde que está acontecendo o surto silvestre de febre amarela. Ele que vai dizer pra gente aonde que a gente deveria dar a vacina. Após um longo período fechado, o Horto Florestal de Guarulhos, no Água Azul, foi reinaugurado em março para visitas monitoradas. Mesmo com mais de 30 anos na cidade, muita gente nunca ouviu falar do Horto Florestal de Guarulhos e nem imagina a importância que ele tem. A função do horto é a produção de mudas de árvores e forrações para as nossas praças e nossas alamedas. Nós temos o projeto PIV, que está sendo retomado, é um corredor que foi feito com esse projeto, foi o Parque Secap e a Transguarulhense. Árvores que saíram daqui. O local hoje conta com cerca de 20 mil árvores de 50 espécies diferentes e abriga ainda um auditório. Toda essa estrutura está voltando a ser utilizada. Foram 4 anos, praticamente. Não tem nem como te falar. Para a gente que ficou aqui, desmerecer o espaço que tem este potencial de formar melhores cidadãos, e isso ficou estagnado. A ideia com a reabertura do horto é que crianças conheçam esse espaço acompanhadas das escolas. Aqui, mais do que saber nomes de árvores, elas vão ter vivências. Por exemplo, a partir dessa trilha que começa lá embaixo e tem 1.200 metros. A criança tem que ter a vivência. A criança chega aqui, mesmo as nossas aqui da periferia, não tem a vivência de pôr a mão na terra. Descobrem num momento novo, pôr a mão na terra, pôr a sementinha. A ideia é que o munícipe, o visitante,
chegue aqui, mas saia daqui com algum conteúdo para aplicar lá fora. A vivência dele aqui faça mudar alguma coisinha aqui dentro. No próximo bloco, Receita Federal quer cruzar os dados de pessoas que ostentam bens nas redes sociais, mas não declaram no imposto de renda. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Em reunião na quinta-feira, a comissão que analisa as responsabilidades que levaram à interdição no portal Flora alterou o cronograma de trabalho do grupo. A reunião da Comissão Especial de Estudos contou com a participação de 8 vereadores. O portal Flora foi erguido pela construtora Qualifast com financiamento da Caixa Econômica Federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida e apresenta rachaduras em tetos e paredes. Os vereadores adiaram de 13 para 20 de abril a reunião para ouvir a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nesse dia, também serão ouvidas a Defesa Civil e a Secretaria de Habitação. Nós, ao fazermos o calendário, não percebemos que dia 13 era Sexta-feira Santa. Foi adiado para dia 20, 4 oitivas. E a primeira oitiva é a Caixa Econômica Federal e a SDU.
E esses dois órgãos, um federal e um municipal, não nos deu resposta, porque eu considero fundamental que sejam os primeiros a nos responder às questões que tenhamos e temos sobre o problema ocorrido com essa população. Dia 27 nós ouviremos a empreendedora do que construiu o empreendimento e aí teremos 8 dias para o relator fazer o seu relato desse estudo que estamos pretendendo fazer. Os parlamentares também formaram um grupo para verificar pessoalmente a localização do processo de aprovação do Portal Flora pelo Executivo. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o processo estaria na Secretaria de Finanças. Confira agora os resultados das competições esportivas do fim de semana. Pela semifinal da 5ª Copa Galvila, o Sua Mãe mandou 5-2 para cima do Esquina e o Vila Nova Inocópio ganhou do Paulistano por 3-1. Com o resultado, o Sua Mãe pega o Vila Nova Inocópio na final. A 17ª Copa Secap teve jogos pelas quartas de final. A turma da Torre ganhou do Vida Louca de Santa Isabel pela contagem mínima e o Flamengo da Vila Maria perdeu de 3-2 para o Peñarol de São Miguel. A tabela completa com os resultados dos jogos do fim de semana você confere no site guimaguarulhos.com.br. Pela 18ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, o Flamengo perdeu do Desportivo Brasil por 3-1. O Corvo ocupa a 18ª posição na tabela. As categorias de iniciação do Campeonato Paulista de Futsal jogaram nesse fim de semana. Pelo Sub-8, o Clube Atlético Guarulhense levou um chocolate do Esporte Clube Corinthians Paulista. O placar terminou em 8-0. Na disputa do Sub-9, o Corinthians também levou a melhor. Fez 7-2 em cima do Clube Atlético Guarulhense. Pelo Sub-10, deu Corinthians, mais uma vez, placar final 5-2 em cima do Clube Atlético Guarulhense. No final de semana também rolaram os jogos das categorias de base do Campeonato Metropolitano de Futsal. Pelo Sub-12, o Clube Atlético Guarulhense perdeu de 3-1 para a Sociedade Esportiva e Recreativa Caieiras. Na disputa pelo Sub-14, o Clube Atlético Guarulhense e a Sociedade Esportiva e Recreativa Caieiras empataram em 4-4. No Sub-16, o Clube Atlético Guarulhense perdeu de 3-2 para a Sociedade Esportiva e Recreativa Caieiras. E fechando a rodada pelo Sub-18, a Sociedade Esportiva e Recreativa Caieiras mandou um chocolate para cima do Clube Atlético Guarulhense. Placar final 5-0. A Receita Federal quer cruzar os dados de pessoas que ostentam bens nas redes sociais, mas não declaram no imposto de renda. A malha fina tecnológica promete ser minuciosa em 2017. A Receita Federal vai cruzar informações de perfis nas redes sociais com as declarações do imposto de renda. A medida já vem sendo feita desde o ano passado. A intenção é investigar possíveis fraudes fiscais. Quem omite rendimentos, quem omite bens, ele não se contenta apenas em guardar para si próprio, né? Ele vai ter que fazer a divulgação para os colegas, para os amigos, para os parentes, para aquele seu ciclo de amizade. E hoje a gente vê uma crescente, né? Em tudo a pessoa tira uma foto, faz um vídeo e publica nas redes sociais. Então o fisco não pode estar fora dessa tendência. Então onde houver informação que não é compatível com o que nós temos, será objeto sim de uma atuação da Receita Federal. Este ano a Receita Federal promete caprichar na malha fina. Além das redes sociais, devem ser analisadas também operações imobiliárias e transações entre pessoas físicas. Segundo o auditor fiscal Paulo de Macedo, as transações imobiliárias geram rendas que, muitas vezes, não são declaradas no imposto, sejam produtos de compra e venda ou de locações. Uma é a totalidade das operações imobiliárias, seja de venda, especificamente a de aluguéis. A outra são as operações entre pessoas físicas. Então, uma pessoa física presta serviço para outra, paga por aquilo, mas quem recebeu o rendimento geralmente omite isso do fisco. A declaração do imposto de renda deve ser entregue até o dia 28 deste mês. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na quarta-feira. Até lá!